Fala galera, tranquilidade, tudo na paz? Hoje eu vou abordar para vocês sobre relações métricas no triângulo retângulo. Então vejamos o seguinte, as relações métricas no triângulo retângulo são regras em forma de equações que podem ser encontradas em qualquer triângulo que tenha um ângulo reto que mede 90 graus. Elas estabelecem padrões entre as medidas e podem nos ajudar a achar alguma medida faltante, certo? Então, através dessas relações aí, vocês vão compreender que vocês poderão resolver um monte de situações, problemas relacionados ao triângulo retângulo. Tranquilo? Então, vejamos aqui. Deixa eu acionar aqui a minha caneta. Tranquilo, opção de ponteiro, ok, caneta, ok. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Por que ele é retângulo? Porque ele é um triângulo que tem esse ângulo aqui que mede nada mais e nada menos do que 90 graus. Quando o triângulo é retângulo, ele tem os lados, tem os nomes específicos. Por exemplo, aqui eu vou atribuir aqui, eu vou mudar aqui para vocês, vou colocar aqui A, eu vou mudar aqui, vou colocar A, vou colocar assim B, certo? Que foi incorreto, e C. Tranquilo? Então, geralmente, poderia ter sido como eu coloquei anteriormente, mas fica melhor, a maioria dos livros faz essa atribuição. O maior lado em um triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. Então, esse lado aqui, certo? Ele está sendo representado pela letra A, que é, na realidade, a hipotenusa. Os outros dois lados que sobram são chamados de catetos. Então, eu tenho o cateto B, certo? E o cateto C. Tranquilo? Dessa forma aqui. Eu tenho aqui um ângulo que mede 90 graus, porque ele é um triângulo retângulo. Ele tem que ter um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu tenho o valor de A, que é a hipotenusa. Aqui vamos supor que eu tenho o cateto B. E aqui eu tenho o cateto C. Tranquilo? Então, em um triângulo retângulo, os lados são chamados de hipotenusa e catetos. Tem o cateto B e o cateto C. Vejamos. Os elementos de um triângulo retângulo, eles são vários aqui, como vocês vão ver. Então, eu coloquei para vocês os elementos de um triângulo retângulo, eles estão apresentados abaixo. Então, aqui eu tenho o triângulo retângulo. Aí vocês estão percebendo que aqui eu tenho um ângulo, e esse ângulo mede 90 graus, certo? Tracei uma reta aqui que dividiu o triângulo grande em dois triângulos, no caso esse aqui e esse outro, né? O que fica oposto, ao contrário, ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa, como eu já falei para vocês, que é representado pela letra A aqui. A hipotenusa, no caso desse triângulo aqui, é essa parte toda aqui que eu citei para vocês. Aí os outros dois lados são chamados de catetos. Eu tenho o cateto C e o cateto B. Aqui eu tenho a altura, certo? E aí eu tenho aqui a letra M e a letra N. O que é essa letra M? Essa letra M é chamada projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Aí você diz, professor, não entendi absolutamente nada. Vejamos, se aqui eu tivesse o Sol, vamos supor que fosse o Sol. Eita, Sol feio. Vejamos aqui, eu tenho um Sol. Então, quando o Sol, obviamente, ele batesse sobre esse cateto aqui, esse lado aqui que é o cateto C, iria projetar uma sombra, ó. É como se fosse a sombra que iria projetar sobre a hipotenusa. Então, essa sombra iria proporcionar a letra M, que é chamada de projeção do cateto M sobre a hipotenusa. Então, é como se fosse a sombra que esse lado fizesse nessa partezinha aqui, ó, da hipotenusa. Certo? Beleza? A mesma coisa com N. Quem é N? É a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. É como se aqui também tivesse um Sol, certo? E ele projetasse uma sombra. Esse Sol aqui ele fizesse, como vocês estão percebendo aqui, ó. Então, aqui iria projetar uma sombra do cateto B
sobre a hipotenusa. Então, no caso aqui, eu tenho N. Quem é N? É a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Então, recapitulando, eu coloquei para vocês, sendo A, quem é A? A medida da hipotenusa, lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ó, fica sempre ao contrário. B, quem é? Cateto. C, quem é? Outro cateto. H, quem é H? A altura relativa à hipotenusa. Esse cara aqui, que é a altura. Beleza? E M, já falei para vocês, projeção do cateto C sobre a hipotenusa. É como se fosse a sombra que o cateto C determina sobre a hipotenusa. E N é projeção do cateto B sobre a hipotenusa, também como se fosse a sombra que o cateto B faz com relação à hipotenusa, que é esse aqui, ó. Tranquilo? Certo. Agora uma coisa, eu vou chamar a atenção de vocês. Vocês vão precisar aprender direitinho esses elementos aí. Vejamos aqui, ó. Eu vou construir esse aqui, esse triângulo. Certinho? Deixa eu colocar aqui. Beleza, aqui eu tenho um ângulo reto. Aí vocês vão lembrar que aqui eu tenho A, que é a chamada hipotenusa. Aqui eu vou ter M de Maria, que é a projeção do cateto C. Aqui eu vou ter N de navio. Aqui eu vou ter o cateto C. E aqui eu vou ter o cateto B. E aqui eu vou ter a altura relativa à hipotenusa. Então, esses detalhes aí, vocês vão precisar aprender. Saber quem é A. Quem é A, hipotenusa, quem é B, cateto, quem é C, cateto, quem é H, altura, quem é M, projeção do cateto C, e quem é N, projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Tranquilo? Ok. A partir daí, surgem as relações métricas do triângulo retângulo. Nós temos aqui, na realidade, 4 relações. Tem uma outra relação que eu não coloquei agora para vocês, que eu vou trabalhar posteriormente, que é a relação do Teorema de Pitágoras. Aí você tem o seguinte aqui, a primeira relação e a segunda, eu coloquei aqui, eu fiz até dividir para vocês perceberem. Olha só, eu tenho aqui um triângulo, obviamente, como eu já falei para vocês, no triângulo retângulo, o maior lado aqui, que é oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa. Aqui tem a hipotenusa, aqui tem o cateto B, aqui tem o cateto C, e aqui tem a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, que é a letra M, e aqui N, que é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Então, a primeira relação diz o seguinte, C, olha só, C, que é esse cara aqui, elevado ao quadrado, é igual a vezes M, certo? Então, essa é a primeira relação. Beleza? A segunda relação é esse cara aqui, B ao quadrado, esse cara ao quadrado é igual a que é a hipotenusa, vezes N, certo? Então, olha, se eu fizer isso aqui, e se eu fizer isso aqui. A primeira é isso, isso ao quadrado, C ao quadrado, é igual a vezes M. E B ao quadrado é igual a vezes N. Tá aí a segunda relação. Aí você vai dizer o seguinte, professor, eu vou ter que decorar isso? Não, você vai aprender. Tem umas demonstrações aí que se faz, mas nesse momento eu não vou fazer essa demonstração para vocês. Mas vocês deverão aprender, vocês vão perceber o seguinte, com o passar do tempo aí, vocês vão ficar bem familiarizar com essas relações, certo? Quando você aprender aqueles elementos do triângulo retângulo, consequentemente você vai aprender essas relações aí tranquilamente. Tem outra relação aqui para vocês. Eu tenho o seguinte, H, quem é H? Altura. Se eu colocar esse cara aqui elevado ao quadrado, que é a altura, é igual a M vezes N, certo? Tranquilo. E a quarta relação é B, olha só, esse cara, B vezes C, esses dois, é igual
A vezes H. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos. Vejamos o seguinte. Eu trouxe aqui umas situações, problemas para demonstrar para vocês. Vejamos. Encontre o valor de x nos seguintes triângulos. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, como vocês percebem. Tenho aqui daqui para cá mede 16, o todo 25 e aqui mede y. Então, na realidade, eu queria descobrir quem é o valor de y. Aí eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que lembrar daqueles elementos do triângulo retângulo. Quem estaria no lugar de y aqui seria a letra C, certo? Quem estaria no lugar do 16 aqui seria a letra M, de Maria. E no lugar do 25 seria a letra A, certo? Aí eu vou lembrar daquela relação que eu falei para vocês anteriormente, a primeira relação. Esse cara aqui, C ao quadrado, é igual a vezes M, certo? Aí eu vou usar essa relação aqui, certinho? Pronto, eu só vou substituir. Quem está no lugar de C é a letra Y, então ficaria y ao quadrado. Quem está no lugar de A é o 25. E quem está no lugar de M é o 16. Então, y ao quadrado é igual. Se eu multiplicar 25 por 16, vai dar 400. Aí, veja só, eu tenho aqui y ao quadrado. O inverso da potência é a raiz quadrada. Então, no caso aqui, esse 2 passou para cá com a ideia de raiz. Então, fica, ao invés de ser y ao quadrado, ele passou agora, virou raiz quadrada de 400. Quem é a raiz quadrada de 400? 20, certo? Então, o valor de y aqui, 20, certo? Tranquilo. No B, mesma coisa. Se fosse o triângulo retângulo. Se fosse não. No triângulo retângulo, os elementos seriam B aqui. Aqui seria N de navio. E aqui seria A. Tranquilo? Pronto. Então, se eu tenho essas três letras aqui, B, A e N. Então, eu vou para essa outra relação aqui, para a segunda relação. Que eu expliquei para vocês, falei para vocês anteriormente. Então, quem está no lugar do B é o Y. Quem está no lugar do A é 9. E no lugar da letra N, 4. Pronto, tranquilo. Então, fica y ao quadrado é igual. 9 vezes 4 são 36. Y é igual, aí o 2, que é potência, vira raiz quadrada. Raiz quadrada de 36. Quem é a raiz quadrada de 36? 6. Beleza? Tranquilo? Vamos ver o C. Exemplo C. Então, no exemplo C, eu tenho o seguinte aqui. Eu tenho aqui, seria a altura. Aqui seria uma projeção, no caso, M, não é isso? De Maria. Ou M, muito feio. E aqui seria N de navio. Pronto. Eu teria essas três letrinhas, H, M, N. Então, seria a terceira relação. Então, vejamos o seguinte. Ficaria da seguinte forma. No lugar do H, quem está a letra Y, então seria y ao quadrado. No lugar de M, 4. E no lugar de N, 16. Tranquilo? Beleza. Multiplicando 16 vezes 4 são 64. Raiz quadrada de 64 dá quanto? Dá 8. Não é isso? Tranquilo. Na letra D aqui, lembrando os elementos, aqui seria quem? Seria C, né? Aqui seria a letra C. Aqui seria a letra B. Aqui seria a letra H. E aqui seria a letra A. Certo? Então, teria esses elementos aí. Então, se eu tenho essas quatro letras, aí eu vou pegar a última relação que eu expliquei para vocês. Que é quem? A vezes H é igual a C vezes B. Então, A, 5. H, Y. C, 3. E B, 4. 5 vezes Y, 5Y. 3 vezes 4, 12. Tranquilo? Beleza. Aí você dividindo, aí 5y, o 5 passa com a ideia de divisão. 12 que divide por 5 dá quanto? 2,4. Tranquilo?
Aí nós temos uma outra situação. Encontre o valor de x, certo? Y e z no triângulo retângulo. Aí você diz, poxa, professor, como é que eu vou descobrir isso? Aí você não pediu B, não? Não quero saber de B, não. Deixou o B aqui, mas eu não pedi o valor de B. Só pedi o valor de quem? De Z. Vamos logo descobrir quem é Z? Vamos lá. Muito fácil. Se uma projeção é 2 e a outra é 8, e o todo é quanto? Coisa fácil. 2 somado com 8. Que vai dar exatamente 10. Não é isso? Então, o valor da hipotenusa aí, ou seja, o valor de Z, será 10. Tranquilo. Então, já sei quem é o valor de A. Então, no caso aqui, desculpa, o valor de Z, melhor dizendo. Então, o valor de Z é 10. Certo? Agora, eu quero descobrir quem? O valor de quem? De Y. Aí você diz, pô, e agora, como é que eu saber o valor de Y? O que é que eu vou fazer mesmo? Aí eu vou lembrar aqui o seguinte, aqui seria a altura, não é isso? Aqui seria quem? M. E aqui seria N. Então, eu vou usar aquela relação. H. Nossa, que H. Ridículo. Muito feio, né? H ao quadrado é igual a M vezes N de navio. Então, no lugar de H aqui, eu vou substituir por Y. Ficaria Y ao quadrado é igual M2, certo? N8. Y ao quadrado será igual a 8 vezes 2, 16. O 2, que estava com a ideia de potência, passa virando raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 16. Y, por sua vez, será igual a raiz quadrada de 16, obviamente, 4. Pronto. Já descobri também o valor de Y. Agora eu preciso descobrir quem, por último? O valor de, deixa me ver, de X, né? De X. Descobrir quem é X. Então, se fosse aqui o elemento do triângulo, aqui seria a letra C, né? Seria a letra C. Aqui, no lugar do Z, seria a letra A. Não é isso? Aqui seria MN. Então, para eu descobrir quem é o valor de X que está no lugar da letra C, eu vou usar qual relação? Vamos ver? O que é que vocês sugerem? Que relação eu vou utilizar? Seria aquela relação seguinte, ó, C ao quadrado é igual a, certo? Que seria esse cara aqui, que eu já sei o valor de Z, que no caso eu já sei que é 10, multiplicado por quem? Multiplicado por M. M de Maria. Certo? Então, no lugar de C, eu sei que é X, que eu quero encontrar o X. Esse cara aqui. Então, vai ficar X ao quadrado é igual. O valor de A, eu sei que é 10, que eu já descobri. O valor de M, eu sei que é 2. Tranquilo? Então, vai ficar X ao quadrado será igual a 10 duas vezes, dá quanto? 20. Certo? Agora vai ficar X é igual a 2, que é potência, vira raiz quadrada, de 20. Certinho? X não vai ter raiz quadrada exata de 20, vai ser mais ou menos raiz quadrada aproximada, vai dar 4, mais ou menos 47. Valor de X. Tranquilo? Então, é como eu estou falando para vocês. Com o tempo, aí vocês vão aprender essas relações. Agora, os elementos do triângulo, esses caras aqui, A, B, C, H, M, N, vocês vão ter que aprender direitinho aí. Certo? Tranquilo? Um forte abraço. Quem não se inscreveu, se inscreve no meu canal. Dá um likezinho aí. E até a próxima aula.